A porta da sala de audiências da terceira vara de família se abriu com um rangido que reverberou no mármore do corredor, e eu entrei sentindo o ar frio, quase como o de uma câmara frigorífica, passar pelos meus punhos enquanto apertava o envelope pardo contra o peito. À direita, minha mãe, Helena, evitou meus olhos, os lábios comprimidos como se segurasse uma confissão atrás dos dentes. À esquerda, um homem de barba grisalha, que eu aprendera a chamar de doutor por reflexo e distância, ajeitou o paletó azul marinho e fitou o relógio como quem confirma se o teatro começa na hora certa. No centro, a mesa do juiz, caneta tinteiro, carimbo, o brasão da República pairando sobre nossa pequena tragédia, e num canto, a perita do Instituto de Criminalística conferia o lacre de uma caixa térmica branca com uma atenção que me lembrou um ritual. Quando o escrivão falou meu nome, Daniel Moura, por favor, compareça. Percebi que o relógio antigo na parede marcava exatamente 9h42, na terça-feira, 14 de março de 2023, e me perguntei se, quando esse ponteiro completasse uma volta inteira, eu ainda seria o mesmo homem que entrou ali. Havia 25 anos desde a noite em que a fumaça do incêndio tirou meu pai de mim, e ainda assim, as minhas mãos tremiam do mesmo jeito que naquela madrugada. A diferença é que dessa vez, eu trazia algo que não cabia na versão oficial. Sangue. O meu, o dele. Selado em cadeia de custódia, pronto para dizer a verdade que a gente não ousou pronunciar por um quarto de século. Eu tinha aprendido cedo que nome, em cidade pequena do sul de Minas, é uma moeda tão forte quanto dinheiro. O meu Daniel sempre vinha acompanhado de um rodapé invisível. Coitado, perdeu o pai no incêndio da Serraria Santana em 1998. Eu repetia essa história desde os 8 anos, como se fizesse parte do meu RG. O que estava em jogo agora, quando a caneta do juiz riscasse o despacho e o carimbo se estampasse no papel, não era apenas a imagem de um homem diante da cidade. Era a minha história inteira, a reputação da minha mãe, o sobrenome que herdei e que, talvez, nunca deveria ter carregado. Se eu estivesse errado, eu seria o filho ingrato que feriu a própria mãe e mexeu numa sepultura alheia. Se eu estivesse certo, alguém teria me roubado 25 anos de pai, de verdade, e quem sabe, de um patrimônio que poderia ter mudado o destino da nossa casa simples na esquina da Rua do Comércio. Eu havia recusado uma promoção no meu trabalho na contabilidade, salário de R$ 4.720 por mês, por extenso, para mergulhar nessa investigação. O custo social se acumulava. Amigos se afastaram, colegas sopravam, deixa isso pra lá. E, em silêncio, eu calculava quanto valia uma identidade devolvida. Noites sem dormir, uma poupança quase a zero, e a coragem amarga de olhar minha mãe e perguntar, com a voz mais baixa que encontrei, Mãe, o que aconteceu de verdade? Na nossa versão oficial, meu pai, Antônio Moura, morrera queimado quando a madeira da serraria pegou fogo na madrugada de 27 de agosto de 1998, às 2h21. O corpo teria sido carbonizado, o reconhecimento feito pelas alianças deformadas, a certidão de óbito lavrada no cartório da Rua da Matriz no mesmo dia, às 10h05. A gente mastigou essa sequência como hóstia amarga. Porém, quando cresci, alguns detalhes começavam a chiar, como fios desencapados. Lembrei de um cheiro, não de madeira queimada, mas de diesel, do barulho de motor ligado ao longe, e de uma frase sussurrada que peguei no ar, no velório, quando meu padrasto recém-chegado, o tal Dr. Sérgio Aranha, encostou no ouvido da minha mãe. Nós combinamos, Helena, por favor. Na época pensei que fosse tristeza. Hoje penso que foi um pacto. Havia camadas. A serraria tinha seguro. Meu pai tinha uma briga antiga com um sócio que sumira meses antes. E o doutor tinha clientes que respiravam perto demais das fronteiras entre legal e ilegal. Nada disso era prova, eu sabia. E aprendi dolorosamente que apontar o dedo sem documento é só gasto de saliva. Eu precisava de um primeiro fio, uma brecha mínima por onde a luz entrasse. Essa brecha veio discretamente numa madrugada fria de junho,
Quando, arrumando caixas antigas no quartinho do fundo, o cimento cheirando a umidade, as paredes revestidas de mofo como mapas em relevo, encontrei uma nota fiscal amarelada, dobrada entre as páginas de um catecismo. Era um recibo de um laboratório de análises clínicas de Pouso Alegre, datado por extenso, 17 de agosto de 1998, 10 dias antes do incêndio. O nome Antônio Moura aparecia no campo do solicitante. O exame: tipagem sanguínea ABO-RH e triagem sorológica para doação. Valor: R$ 58. No canto, escrito a lápis, uma sequência de números que por teimosia reconheci. Era o CPF do meu pai e estava certo. Seria pouco. Uma mera vacinação contra acaso. Se não fosse a anotação de caneta azul atrás. Retirar resultados com Sérgio. O apelido que minha mãe usava para o doutor, íntimo e rápido. Aquilo ali, aquela palavra, pesou na minha mão como chumbo. Perguntei por que meu pai teria feito exames de doação de sangue 10 dias antes de morrer. E por que retirar com Sérgio. Mostrei a nota à minha mãe, e ela desviou o olhar. Seu pai queria doar sangue, filho. Ele era bom. Respondeu simples demais, como quem fecha a gaveta de um segredo com o dedo. Foi minha prova 1. Sutil, quase um sussurro numa casa escura. E foi ignorada por quem deveria tê-la escutado. Eu reagi como me ensinaram. Não gritei, não quebrei prato, não ameacei ninguém. Peguei a nota, guardei numa pasta transparente e fui trabalhar, como se nada. Porém, naquela semana, cada planilha que eu abria na contabilidade parecia escorrer para a mesma pergunta. Por que a retirada dos resultados com o Sérgio? Decidi testar um limite moral que meu pai sempre repetia. Verdade sem cuidado vira pedra. E escolhi a dignidade como minha arma. Voltei ao laboratório. A recepcionista, uma mulher de cabelo preso e mãos leves, disse que registros de 25 anos atrás, só com autorização judicial. Eu agradeci e saí. Na saída, vi, no mural, um aviso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E entendi que meu caminho não seria pela porta da frente. Naquela noite, sentei com minha mãe na cozinha, a luz amarela refletindo no alumínio gasto da chaleira. Mãe, eu preciso que a gente faça um exame juntos. Só tipagem sanguínea. Não dói. Ela enrijeceu. Pra quê, Daniel? Engoli meu medo. Porque eu nunca vi nada do pai além de histórias. Quero ver o que meu sangue diz do dele. Ela apertou a xícara tão forte que o esmalte craquelou. Você não confia em mim? Ela perguntou. E ali eu entendi a linha que não queria cruzar. Confio na senhora. Só preciso confiar em mim também. Quando o doutor soube, a farsa ganhou músculo. Ele apareceu em casa com aquela fala mansa, a camisa passada tão lisa que parecia vidro. Daniel, laudos erram, o que você quer é ferir sua mãe. Você é um bom rapaz, não se deixe levar. Havia algo admirável nele, uma compostura, uma retórica que acalmaria um auditório inteiro, só com a mão em concha e o olhar fixo. Eu quase quis acreditar. Quase. Mas 2 dias depois um contra-ataque começou a me cercar. Um colega do trabalho comentou na copa, entre um gole de café e outro, que o doutor batia ponto no fórum e tinha amigos no cartório. O dono da serraria, hoje reformado, veio me procurar na calçada para sugerir que eu parasse com aquela obsessão. A cidade reagia como se eu estivesse mexendo numa imagem de santo. Ainda assim, marquei o exame de tipagem. Fui ao laboratório no dia 28 de junho de 2023, às 8h15, com minha mãe ao lado. Ela deu o braço, calada. O resultado saiu no dia seguinte, por extenso. 29 de junho de 2023, 16h23. Eu sou o positivo. Ela, a negativo. Biologia do ensino médio sussurrou no meu ouvido uma improbabilidade incômoda, mas não conclusiva. Precisávamos do pai. E foi aí que o destino, ou Deus, ou apenas a estatística, empurrou uma porta. A pista sólida apareceu quando Dona Vera, a mulher do zelador da antiga serraria, me chamou num canto da feira. Ela me conhecia desde moleque. Era daquelas línguas que, quando cismam com algo, cansam até a verdade se entregar.
Menino, achei uma fita velha, do circuito das câmeras da serraria. Tava na caixa do Genilson. Deus o tenha. Leva isso pro seu povo. Levei a fita VHS como quem carrega dinamite. Um amigo do clube de informática digitalizou. O arquivo, pesado e granuloso, mostrava a madrugada fatídica. Às 2h18, dá para ver faróis cruzando a lateral do galpão. Às 2h20, um vulto desce de um caminhão, caminha, sem pressa, até a porta do escritório. Às 2h22, uma labareda súbita, forte demais para começo de incêndio espontâneo, explode no canto oposto ao depósito da resina. Às 2h24, o mesmo vulto retorna ao caminhão. Pausa. Volta. Entra no escritório. Sai carregando uma caixa. O rosto, um borrão. A postura, familiar. O tempo no rodapé da imagem estava claro por extenso, como se o destino quisesse me poupar do erro. 27 de agosto de 1998, 2h24. Eu congelei a cena, imprimi o frame, plastifiquei, e pela primeira vez senti que não era louco. Era minha prova 2, sólida e com data por extenso, a linha do tempo reescrita por um olho que não dorme. Ainda faltava o passo que transformaria suspeita em fato jurídico. Um vídeo grita, mas papel com selo mata a conversa. Foi aí que apareceu meu aliado, não de capa ou trombeta, mas de máquina carimbadora e olhar meticuloso. O oficial substituto do cartório de registro civil da Rua da Matriz, Luiz Otávio. Ele me ouviu com paciência e, quando mostrei a cópia da certidão de óbito do meu pai, franziu a testa nas letras miúdas. Vê isso? Apontou para o código do livro e a rubrica. Em 98, quem rubricava assim era o titular, Dona Zoraide. Aqui tá Zet. Mas essa curva da letra nunca foi dela. E este livro, número 574, foi extraviado por uns dias naquela época por causa de obra. A palavra extraviado me atingiu como um tambor. Dá para confirmar? Ele respirou. Só com auditoria. Mas tem outra coisa. O código do selo de autenticação não existia em agosto de 98. Essa série começou em 2001. Era um abismo, mas com degraus. Luiz Otávio não podia me entregar documentos sem ordem judicial, mas deu o caminho. Ingresse com pedido de restauração de registro e negatória de paternidade cumulada com investigação. Pede perícia grafotécnica e quebra de sigilo do livro daquele mês. Fui até a Defensoria Pública com as mãos cheias de cópias e o coração pulando. A defensora, doutora Júlia, me ouviu sem pressa, fez perguntas que doíam e, ao final, topou. Se você aguenta o custo emocional, eu vou até o fim. Entramos com 2 ações. Ação de anulação de registro de óbito, com pedido de tutela de urgência, e ação de investigação de paternidade, CC, indenização, por danos morais e materiais. O juiz despachou em 7 dias. 7, como um número que fecha ciclos, e deferiu a perícia grafotécnica e a coleta de DNA. A cadeia de custódia foi um balé técnico. No dia 23 de agosto de 2023, às 9h35, no consultório do IMESC, eu entreguei minha saliva numa tampa de rosca. No mesmo dia, às 11h05, colheram de um canudo guardado por minha mãe desde 1994, onde, segundo ela, meu pai deixara um bilhete de amor. Eu quis recusar a ideia de romance como meio de prova, mas a perita explicou que se tratava de amostra questionada, a ser confrontada com material de referência secundária e, se possível, com amostra indubitável, que poderia vir de parentes consanguíneos em primeiro grau. E foi aqui que um fio que eu nunca viste se puxou com força. Uma tia-avó, irmã do meu pai, vivendo em Itajubá, topou ceder sangue. Ela me recebeu com rosário e biscoito de polvilho. Teu pai não morreu, Daniel, disse com a calma das certezas velhas. Ele foi embora porque tinha medo de matar a gente com os homens que o Sérgio trouxe para perto. Chorei na cozinha dela como uma criança. Por que ninguém me disse? Ela encarou a janela. Seu pai me fez prometer, a promessa foi a cruz que carreguei.
A cidade, nesse ponto, tinha virado um tabuleiro de xadrez onde cada peça parecia conhecer a próxima jogada menos eu. O doutor começou a me ligar com frequência crescente, os recados ficando mais curtos e tensos. Você não sabe com quem está mexendo. Eu entendi ali uma qualidade nele, mesmo em oposição. Ele não era covarde. Ele escolhia, assumia riscos, sabia calibrar a própria ameaça sem alarde. O problema é que, do outro lado, eu tinha algo que ele não podia calibrar: tempo. O tempo que passou e deixou rastros em arquivos públicos, contratos, saídas de hospital. Foi numa noite de setembro, às 22h58, quando eu lia, pela enésima vez, a pasta do processo, que meu celular apitou. Era um e-mail automático de um banco digital, onde eu havia pedido, por curiosidade, o histórico de um CNPJ antigo vinculado à serraria. O arquivo em PDF, ao abrir, trouxe um extrato esquecido, uma conta salário ativa por 4 anos além da data da morte do meu pai, vinculada à mesma matrícula de trabalhador na seguradora Lopardi. E em uma das folhas, uma transferência no valor de R$2.000 efetuada em 15 de março de 1999, com favorecido S.A. Consultoria Jurídica, o A de Aranha. A data, 15 de março de 1999, 16h08, estampada. Era uma trilha de dinheiro passando por baixo do tapete. E dinheiro, aprendi, é péssimo ator. Não sustenta mentira por muito tempo no palco. Quando chegou o dia da audiência, o fórum parecia respirar pelos seus próprios dutos de ar. Crianças chorando em outros corredores, servidores empilhando autos numerados como tijolos, advogados trocando acenos que diziam: "Nos vemos no próximo round". O juiz abriu os trabalhos e pediu, com calma, que a perita do IMESC apresentasse o laudo. Ela falou como quem reza, cada palavra pesada pelo peso do procedimento. Exame de DNA, método STR, LOCE analisados, D8.179, D21S11, VWA, FGA, entre outros. Comparação entre a amostra do autor, Daniel Moura, e amostras de referência de parente consanguínea, em linha colateral, senhora Eunice Moura. E amostra questionada, extraída de canudo preservado. Resultado: compatibilidade genética indicativa de vínculo paterno em grau de ascendência de 1º grau, com índice de paternidade de 99,999%. Eu quase não ouvi o resto. 99,999%, martelou como sino. A perita explicou ainda a cadeia de custódia. Coleta, lacre com selo número 020, série G. Perita responsável, armazenamento a 4 graus Celsius, abertura em laboratório certificado. O doutor pigarreou, pediu a palavra, falou em contaminação possível, em amostra emocionalmente comprometida. O juiz anotou, impassível. Defira-se o contraditório, mas registre-se. O laudo atende às normas técnicas. Minha mãe chorava baixo, as mãos no colo, as unhas marcando a pele. Eu fiz isso por você, ela sussurrou. E eu quis perdoá-la naquele exato segundo e não consegui. A virada, porém, não veio só com o DNA. Veio com o papel que ninguém imaginava surgir. A ata de Assembleia de Sócios da Serraria Santana, lavrada no dia 2 de outubro de 1999, em cartório de notas da cidade vizinha. Eu consegui essa ata graças à teimosia do Luiz Otávio e à coragem de uma escrivã aposentada, Dona Zoraide, sim, ela mesma, a do Rubrica, que topou prestar declaração. A ata tinha assinaturas, carimbos e, o mais precioso, a presença registrada de A. Moura como sócio que se retira por motivos pessoais, cedendo suas cotas a uma empresa de consultoria jurídica representada por Écio Aranha. A letra do A era do meu pai. Dona Zoraide reconheceu de longe o M de Moura com uma perninha para dentro, e a perícia grafotécnica confirmou com laudo datado por extenso. 18 de outubro de 2023, às 14h51. Era a prova 3 definitiva, de que ele estava vivo ao menos 1 ano após sua morte oficial, que negociou sua saída e que o doutor embolsou parte do caminho.
Quando exibimos a ata ao juiz, a sala ficou pequena. Meu peito se abriu e, pela primeira vez, não senti raiva como faca, mas como o eixo de uma roda que finalmente se encaixa. No ápice, quando a audiência parecia uma praça lotada em volta de uma fogueira fria, foi a minha vez de falar. Levantei devagar. A gravata que eu comprei por R$ 129, brilhando um pouco sob a luz branca. Excelência, o que eu peço não é a condenação do meu pai na praça pública, nem a humilhação da minha mãe. Peço a verdade no papel. Peço o cancelamento do registro de óbito e a retificação do meu assento de nascimento, para que conste a paternidade que existe no meu sangue e, se necessário, o dever de indenizar pelos anos em que o Estado aceitou uma mentira como fato. Eu trouxe datas por extenso, valores, selos, vídeos. Eu trouxe o que minha memória não podia carregar sozinha, e coloquei, uma a uma, as provas sobre a mesa, como quem ajeita peças de dominó que, ao caírem, compõem um desenho. O recibo do laboratório de 17 de agosto de 1998, a impressão do frame do vídeo da 2h24, o extrato bancário da 15 de março de 1999, a ata da 2 de outubro de 1999, o laudo do 18 de outubro de 2023. O juiz olhou por longos segundos, e foi como se, naquele silêncio, uma cidade inteira respirasse junto. Senhor Sérgio Aranha, o senhor deseja falar? Ele ajeitou o paletó de novo, respirou, e com a voz ainda firme, sempre firme, disse: Eu aconselhei más decisões, excelência, não negarei, mas minha intenção foi proteger. Havia um quê de verdade na frase. A qualidade que eu disse. Ele assume. Mas a lei, em algum ponto, deixou de ser instrumento de proteção e virou capa para desaparecimento. Quando a sentença saiu, 20 dias depois, 31 de março de 2024, às 17h08, a caneta do juiz foi precisa. Julgo procedente o pedido para anular o registro de óbito de Antônio Moura, determinando-se a devida averbação no livro competente e para reconhecer a paternidade do requerido em relação ao autor, Daniel Moura, com as consequências legais. Oficie-se ao Ministério Público para a apuração de eventual crime de falsidade ideológica e falsificação de documento público, em tese praticados por terceiros. Fixe-se indenização por dano moral em favor do autor no importe de 50 salários mínimos, considerando-se o tempo e a gravidade do engano institucional. O timbre do papel parecia outro quando o li, como se as fibras entendessem que, dali em diante, eu não era mais o menino do incêndio, mas o homem que atravessou as cinzas com provas. Minha mãe me abraçou no corredor. Um abraço que não pedia desculpa, mas pedia paz. Eu aceitei o acordo do Sérgio porque me prometeram que te tirariam da mira dos homens que ameaçaram seu pai. Ela disse, os olhos inchados. Seu pai prometeu que voltaria. Prometeu e não voltou. Eu te protegi do vazio. Eu ouvi, e por um instante fui o filho de novo. O menino de 8 anos agarrado na barra da saia, buscando o chão. A diferença é que agora o chão tinha selo, data, livro, número. E para mim, isso fazia toda a diferença. Foi só meses depois, quando a poeira dos autos baixou e o cartório averbou meu nome com o do meu pai na folha, que uma carta chegou, sem remetente, com carimbo de Curitiba. Dentro, 3 páginas manuscritas e uma foto amassada. Na foto, um homem magro, pele de quem apanhou do sol, sorriso tímido, era o rosto do meu pai, 25 anos depois do que deveria ser o fim. Nas páginas, uma história doída. Eu fugi, Daniel. Fugi porque um sócio me jogou no colo um rolo que eu não soube sair. O Sérgio me prometeu uma saída. Me prometeu te proteger. Era um incêndio como fachada para o seguro. Eu fui covarde. E contava sobre uma vida de subempregos, pequenos alojamentos, nome trocado, o suficiente para permanecer invisível. Não havia pedido de dinheiro. Havia pedido de ouvido. Se você aceitar, eu quero te ver. Mostrei as cartas à doutora Júlia. Não muda o que ganhamos, mas muda o que você decide levar pro resto. Eu decidi ver o homem.
Encontrei-o numa praça de bairro em Curitiba, numa terça-feira de sol indeciso, às 14h11. Ele andava devagar, como se cada passo pedisse licença ao chão. Quando chegou perto, levou a mão ao peito. Você puxou o queixo da sua mãe, disse, e começou a chorar. Eu deixei. Não houve grandes discursos nesse encontro. Houve humanidades. Ele contou, pausado, sobre como a montagem do incêndio saiu do controle, sobre como a serraria estava alavancada, sobre como o seguro era a boia de cimento que prometeram virar salva-vidas. Falou do medo, um medo que eu reconheci no olhar do doutor em certos momentos. Eu devia ter ido preso, Daniel, não sumido. Preso talvez saísse com dignidade. Sumido, eu morri de pedacinhos. Eu não perdoei naquele banco, mas abri o portão do possível. Fizemos novo exame, agora com ele presente, coletado, lacrado. O laudo de 22 de agosto de 2024, às 9h59, apenas confirmou o que já estava nos autos. Quando ele segurou o papel, alisou com a mão como quem passa a mão no dorso de um filho depois de uma crise. Eu não mereço, mas obrigado. Eu voltei para casa com a cabeça no colo das duas versões de pai que carreguei por tanto tempo. O fantasma de fumaça e o homem de carne e culpa. As consequências se espalharam como círculos na água. O doutor Sérgio respondeu a um inquérito por falsidade ideológica e por possível fraude contra o seguro. Sua OAB foi suspensa preventivamente enquanto o processo corria. Ainda assim, quando nos cruzamos no fórum, e o destino gosta dessas ironias, ele me cumprimentou. Você fez o que era certo. Eu assenti. E o senhor escolheu uma qualidade que admiro, mesmo que mal aplicada. Coragem. Ele sorriu com metade da boca. A coragem sem prudência é só pressa. Minha mãe, por sua vez, aceitou o acompanhamento psicológico oferecido pela própria defensoria, e eu vi nela, pela primeira vez, um descanso que não conhecia. Dormir sem ouvir sirenes imaginárias. A cidade murmurou por um tempo, como uma colmeia mexida. Depois voltou ao zum-zum de sempre, mas de vez em quando no mercado, alguém encostava a mão no meu ombro. Parabéns por ter ido até o fim, rapaz. Outras vezes um silêncio reprovador atravessava o corredor, e eu entendia. Cada um carrega sua régua do possível. Eu não queria converter ninguém, queria viver com minha história retificada. O mais difícil foi, curiosamente, prático. A retificação em todos os órgãos. RG, CPF, cadastro no banco, plano de saúde. Em 4 de abril de 2024, às 13h36, assinei a averbação no cartório. O livro pesado, o papel grosso, a tinta preta marcando a página. Depois, uma via seguiu de malote para o TRE, outra para a Receita, outra para o Detran. Quando no balcão do banco, a atendente puxou minha ficha e leu alteração de paternidade, levantou os olhos e perguntou com delicadeza: tudo certo? Eu disse sim, e foi verdade. No meu trabalho, voltei à mesa de planilhas, e num dia qualquer, percebi que a promoção que eu tinha recusado agora estava ali de novo, sem peso de culpa. Aceitei. O salário novo, de R$ 6.800, entrou no dia 5 de maio de 2024, e eu usei parte para pagar as custas que ficaram, R$ 2.342,70, e outra parte para comprar uma mesa de madeira de lei para a cozinha. Coisa de pobre que ganhou um respiro. Trocar a mesa é trocar o centro da casa. Meses depois, numa manhã fria de 20 de setembro de 2024, às 7h17, recebi um telefonema da promotoria. A ação penal contra os envolvidos andara. O ex-sócio, o perito de Araque do seguro, o doutor e mais 2 agentes menores. Eu não precisava depor de novo. Meu papel, disseram, estava cumprido. Fechei a janela, respirei o ar que cheirava a pão recém-saído do forno da padaria da esquina e pensei no que a minha história poderia significar além do meu umbigo. Fui até a escola pública onde eu dava voluntariamente aulas de educação financeira aos sábados e levei os meninos pelo corredor dos documentos. Como guardar recibos, como ler um contrato,
como pedir cópia de registro, como desconfiar do carimbo torto. Eles riram quando mostrei uma certidão de nascimento falsa que eu mesmo imprimia em casa com uma fonte errada. Professor, que dó de quem cai. E eu contei sem nomes como o mundo às vezes confia demais em papel e de menos em gente. E como confiar em gente sem papel vira tragédia. 1 ano depois da sentença, fui ao cemitério com minha mãe. Levamos flores, não para uma lápide com o nome do meu pai, que já não fazia sentido, mas para a lápide do tempo que passamos sem nos olhar direito. Minha mãe deixou rosas, eu deixei um envelope. Dentro, uma cópia do laudo de DNA, aquele com a taxa 99,999%, e um bilhete meu. A verdade cabe no papel, mas mora primeiro na coragem. Ela leu e apertou minha mão. Agora eu durmo sem barulho. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma mensagem do meu pai. Sim, do homem de Curitiba, dizendo que estava se preparando para prestar serviços comunitários como parte de um acordo que o MP costurava. Não é absolvição, ele escreveu, é começo. Eu respondi, começos têm hora e data, o nosso é agora. Hoje, quando fecho os olhos e volto àquele primeiro momento, a porta da sala de audiências abrindo, o cheiro de papel e ar gelado, a caneta do juiz brilhando sob a luz branca. Penso que, no fundo, essa não é só uma história sobre um exame de sangue que desvendou uma mentira antiga. É sobre o que a gente está disposto a perder para ganhar a paz que pesa menos no travesseiro. Eu perdi tempo, perdi amigos, perdi a imagem ideal da minha mãe, perdi a fantasia do pai herói. Ganhei, em troca, um pai homem, uma mãe também humana, um nome limpo em mim mesmo e um respeito pela prova que jamais terei vergonha de ensinar a quem me ouvir. Meses depois da última averbação, a cidade viu o fórum instalar um cartaz novo, grande na entrada. Cartórios e serventuários, zelai pela integridade dos livros. Cada cela é história. Eu passei por ele, sorri e segui. Porque, se tem algo que aprendi, é que a justiça, quando demora, não é vingança lenta. É jardim que precisa de cuidados meticulosos. E a moral, se alguém me cobrasse uma, eu daria baixinho. Não existe amor que aguente de pé quando o alicerce é mentira. Mas existe amor que se refaz quando a verdade, mesmo tardia, é exposta com datas, horas, valores e coragem suficiente para encarar o próprio nome no espelho sem desviar o olhar.